Olá, então hoje a gente vai estar falando sobre linfedema. Mas Sabrina, o que é linfedema? Mas que nome estranho é esse, né? Então, paciente que faz cirurgia de câncer, paciente que trata o câncer, ele está mais acostumado a ver e a ouvir falar sobre esse tal desse linfedema. E o que é? É um inchaço. Então, o paciente vê, às vezes, principalmente pacientes que fazem cirurgia de câncer de mama estão acostumados a ver mulheres com o braço mais inchado. Por quê? Porque a incidência acaba sendo muito alta. Incidência, gente, é a ocorrência. Então, a pessoa fez uma cirurgia e aí ela acabou tendo um linfedema naquele braço, aquele braço começou a inchar muito mais. Mas ele pode acontecer em qualquer membro, em qualquer parte do nosso corpo. E não é só a pessoa que fez o tratamento do câncer que pode ter o linfedema. Ai, mas Sabrina, como que é isso? É porque, gente, a gente tem no nosso corpo o nosso sistema venoso e o nosso sistema linfático. E eles não são separados, eles são juntos. Uma coisa se interliga na outra para fazer com que os líquidos do seu corpo, né, a parte líquida, né, que trabalha no seu corpo, tenha um bom mecanismo de troca, né, subida, descida, entrada, saída, limpeza correta do organismo, levando nutrientes, tirando restos de produtos metabólicos, né, de que foi usado ali naquela área. Então, se uma célula, se um local precisou de um certo nutriente, você levou o nutriente para lá, ele fez toda aquela troca bonitinha, nutriu a área, mas vai sobrar alguma coisa daquilo dali, então aquilo precisa ser reabsorvido pela corrente, ser enviado para os locais corretos, ser filtrado para voltar por esse sistema, tá? Bem, falando bem prático nisso. Mas Fabrini, é bom a gente falar como é que é o sistema, mas como que eu consigo identificar se eu tenho um linfedema? Então, o linfedema, principalmente, tá? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente detecta e a gente pede para o paciente prestar muita atenção se está sentindo algum peso, algum cansaço, alguma coisa que está incomodando. Então, o paciente, às vezes, ele vai colocar o anel, por exemplo, estou usando meu anel sempre, né? Vai colocar esse anel, ele já não está mais ficando igual. Então, precisa comparar e descobrir tanto no paciente que fez tratamento de câncer, quanto no paciente que não fez, tá? Qualquer paciente. Tem que ser avaliado tanto o sistema venoso quanto o sistema linfático. Então, há formas de avaliar esses dois sistemas para você conseguir diferenciar um do outro. Eu recentemente recebi um paciente que ele era bem magrinho, um homem. Ele acabou vindo pra gente, porque lá no nosso setor a gente também trata feridas, então ele estava com uma ferida muito grande na perna e ele estava tratando e procurando ajuda já há anos, gente, mais de 10 anos procurando ajuda, porque a perna dele sempre inchava, e as pessoas, não, é normal, eu mandava ele ficar com a perna para cima, passava um tipo de dispositivo para compressão, mas que para aquele tipo de edema não era o mais adequado, porque até nisso tem que prestar atenção, que quando é linfedema, você tem que ter um tipo de pressão e de elasticidade do material que vai comprimir a área, tá? E quando é um edema venoso, por exemplo, a gente também muda o tipo de material, de compressão, de forma de uso, tá? Então tudo isso é avaliado e prescrito para a pessoa. Então ele veio e aí a ferida era grande, a gente obviamente trata a ferida, ele já estava tratando a ferida e aí pediram uma avaliação, eu fui olhar. Então assim, ele muito magro. Então assim, eu olhei a perna dele e falei assim, nossa, isso aqui é um linfedema grande, clássico, infelizmente, tá? Embora ele fosse magro, a perna dele estava bem inchada. E aí a gente tem sempre que comparar a medida de uma perna com a outra. A diferença da medida de uma perna para outra era de 12 centímetros, gente. 12 centímetros é isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês entenderem bem a problemática disso numa circunferência. Porque quando a gente olha assim, a gente tem que pensar na circunferência. Então, é no membro todo que está esse edema. Então, ele tinha uma diferença de uma perna para outra dessa distância aqui. Gente, isso aqui é uma distância muito grande para ter uma diferença de uma perna para outra. Olha aqui. É quase a minha mão. Se a gente for medir aqui, olha, ó, da ponta do dedo aqui, olha, é quase a minha mão de diferença de uma perna para outra.
Embora ele fosse magro, havia essa grande discrepância, essa grande diferença. Dois problemas e problemas graves. Essa perna com esse edema grande causa um distanciamento da pele com a corrente sanguínea. Então, essa área aqui fica uma área fibrosada, um edema fibrosado e com lipossubstituição também. Então, acaba que essa área de muito líquido, de muita fibrose, acaba tendo muita deposição de uma gordura dura, uma gordura entremeada e cheia de fibrose que acaba atrapalhando também essa circulação, atrapalhando de chegar nutrientes na pele. Uma pele mal nutrida, e eu já falei isso para vocês aqui também, cria aberturas na pele. Você criando essas aberturas na pele é porta de entrada para algum micro-organismo, alguma bactéria, alguma coisa que vai se alojar ali e vai causar uma infecção. Quando você cria essa infecção, ele acaba tendo que tomar antibióticos, fazer várias coisas. Eu estou falando toda uma escala de uma problemática. Ele teve isso, né? E estava tendo isso de repetição. Por quê? Porque ele não tinha a compressão adequada e ele não tinha o tratamento adequado desse linfedema. Então, esse linfedema, a perna estava sempre inchada, embora eles tratassem a ferida, passava antibiótico, passava todos aqueles procedimentos de cobertura para fechamento de ferida, ele obviamente, logicamente, passava um tempo depois, novamente abria e reincindia. A ferida dele é uma coisa assim, gente, gigante na perna dele, assim, grande, assim. Vai do meio da perna até lá perto da raiz do dedo do pé, assim, próximo assim da raiz do dedo do pé. Uma ferida larga e grande. Então a gente precisa comprimir para ajudar a aproximar as bordas. Lembra aquele espaço que eu falei que fica aqui de distância por causa desse líquido? Então a gente precisa aproximar para que chegue nutriente nessa área, para nutrir essa pele, para ajudar a cicatrizar toda essa área que foi aberta. E a gente tem que continuar e ensiná-lo a fazer isso. A gente tem que ensinar a fazer a compressão, o cuidado com a perna, a hidratação e o creme correto para tampar essa área da pele, para criar esta barreira, né? Para não entrar micro-organismos. Então, a nossa pele, ela precisa ter essa solução, ela precisa manter esse lisinho dela, né? Quando a gente passa a mão na pele e a gente, às vezes, está com a pele seca, a gente tem que hidratar a nossa pele. E hidratar a pele, gente, com materiais corretos, porque o que a gente tem muito hoje no mercado são coisas que dão cheiro e que não hidratam. E a gente sabe que acontece isso. Então, voltando para esse paciente, o correto é tratar comprimindo isso. Então, o que a gente começou a fazer com ele, o que a gente está fazendo com ele é exatamente isso, é comprimindo. Para vocês terem ideia da pele dele, tá com vou botar até uma fotinha para vocês verem, com aparência de paquiderme. Por quê? Aquela pele está há muitos anos sem a compressão adequada, sem o tratamento adequado, sem a nutrição adequada, então não chega nada ali naquela pele. Então a pele de paquiderme que a gente fala, tem um elefante que fica aquela pele grossa, fica uma coisa alta assim, sabe? Então a pele dele ali no pé dele já está completamente assim. Então a gente precisa tratar, cuidar, comprimir corretamente, fazer os exercícios de fortalecimento para essas musculaturas também. E aí é outra coisa também que a fisioterapia vê, a gente vai olhar a pisada dele, como que está essa marcha, como que está o posicionamento dele nas coisas que ele faz, o tipo de calçado correto, a indicação do calçado correto que ele tem que fazer. Tudo isso, se a gente visse ele lá atrás, a gente conseguia já melhorar o mais rápido possível. Mas a gente encontrou ele assim, dessa maneira agora, e assim a gente vai trabalhar. Então, se a gente tem um paciente, você, né, ou se você conhece alguém que trata a perna e que não ande corretamente, tem um arco do pé totalmente desabado, que aí evita, que a gente tem um arquinho no pé, né, gente, normalmente, e que é para dissipar essa carga, impulsionar e ajudar no momento da marcha. E a gente tem as musculaturas na perna que fazem tudo isso. Então, tudo isso faz parte da biomecânica do nosso corpo. Então, a gente precisa trabalhar isso corretamente, precisa ensinar isso corretamente,
reensinar isso corretamente para a pessoa melhorar também, para que ela não venha a ter esses problemas. Não é só também a gente enfaixar ou a gente só fechar uma ferida. A gente tem todo um trabalho por trás. E a equipe junto, né, a equipe de enfermagem que vai junto, ajudando nisso, nesse tratamento, é essencial e fundamental para estar toda uma equipe. Né? Então a gente precisa do médico, a gente precisa da equipe da enfermagem, da fisioterapia, para olhar essa pessoa como um todo, como uma pessoa, e não como um edema, não como um linfedema. Se a gente continuar olhando a pessoa segmentarmente, então a pessoa chegou, tô com a perna que está parecendo inchada, se você só olhar uma perna, não inspecionar tudo corretamente, a unha, o espaço interdigital, né? Então a gente tá chovendo no molhado, a gente tem que comparar uma perna com a outra, observar a pessoa andando, observar também, falar do aspecto nutricional, o que a pessoa está comendo, ver também se tem alguma coisa emocional envolvida, porque se a pessoa tem algum problema emocional envolvido, ela não vai cuidar de si, ela não vai ter aquela adesão ao tratamento necessário. Então a problemática e tudo, né, é muito maior. Eu falo problemática, mas não é problemática, é uma resolução de problemas. Às vezes a pessoa se esquece durante uma vida inteira. Então a gente está aqui para ajudá-lo a lembrar que você é uma pessoa e não é um linfedema, e não é uma ferida. Então você é uma pessoa que precisa ser cuidada como um todo. Falei muito, mas eu acho que espero que vocês tenham conseguido entender o que é isso. Então o linfedema, ele é um acúmulo crônico, progressivo de líquido, mas que tem controle e que tem tratamento e que também tem prevenção para aqueles casos que podem ser prevenidos, tá? E quando a gente fala sobre o câncer de mama, a gente já ajuda e fala muito e ajuda muito a prevenir. Para você que está tratando câncer, que vai começar o tratamento do câncer, eu também tenho um curso que eu oriento e eu falo, e eu estou sempre em contato e tem essas consultas no WhatsApp. Então, assim, estou sempre disponível para te ajudar a melhorar, para te ajudar a viver bem, para te ajudar a passar bem por esse tratamento. Então, não tem porquê você ficar sentindo tudo isso ou depois de alguns anos descobrir que está com tudo isso, se você for muito bem orientado, se você conseguir estar. Então venha junto com a gente faz exercícios, a gente tem aulas online, aulas ao vivo. Então vai ser um prazer ter você comigo, tá certo? Então, beijo, beijo, gente, bora se cuidar.